Tá tudo ok? Quem poderá para a gente? Posso orar? Oremos. Senhor amado Pai, grandioso Deus, obrigado, Pai. Agradecemos ao Pai por este dia, agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade, o Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, para aprender sobre a Sua palavra. Agradecemos ao Pai, por todas as coisas, pela saúde, Pai, pela vida, pelo respirar, pelo andar, pelo enxergar. Agradecemos ao Pai por tudo, pois sabemos que sem Ti não somos nada. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Senhor conduza o Pai o Cado, que ele possa, Pai, relembrar tudo que ele estudou e que possamos, ó Pai, aprender da melhor forma, Pai, de um só jeito, Pai, todos caminhando para o mesmo objetivo. Nos abençoe e nos proteja sempre, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Compartilhar a tela. Digam se vocês conseguem ver alguma coisa. Aquela velha linha do tempo. Conseguimos. Tranquilo, né? Só recapitulando que a gente estudou esses dias, essas aulas. Essa aqui é a linha do tempo dos profetas. E aqui são os reis. E aqui são o período que esses profetas muito provavelmente atuaram, né? Nós tivemos o período do Israel Unido, né, que como profetas importantes tem Samuel, Natã e Gade. Teve o período da divisão do reino, profetizado por Aías. E nesse período de reino dividido, nós temos dois reinos, né? O de Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. Israel não teve nenhum rei bom, né? Foi apostasia completa e culminou na queda de Samaria em 722 a.C. E nós temos no reino de Judá alguns reis que eram bons. Todos esses reis aqui são descendentes de Davi, bons ou maus. E alguns profetas profetizaram nesse período, né? Alguns a gente não sabe exatamente quando foi, né? Como Joel, Naum e Obadias, mas basicamente esse foi o período que esses profetas profetizaram. Os mais famosos, né, Isaías, Miqueias, Jeremias, Daniel, estão nesse período. Em algum momento aqui do reinado de Joaquim, Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia já, mas a queda de Jerusalém aconteceu em 586 a.C. E aqui, em 586, acontece o que a gente chama de período do exílio, né? O exílio babilônico. Ezequiel prega um período no exílio. Jeremias, ele presencia essa queda de Jerusalém, está dentro de Jerusalém, quando é dominado pelo exército da Babilônia. E Daniel é levado para os palácios, né? Trabalhar para os reis. E nós temos esse famoso 70 anos de exílio. Em 539 a.C., a Babilônia cai para os persas, né? Há uma coalizão, né? São dois impérios se juntam, né? Que são os medos e os persas, né? Fazem uma coalizão e derrotam os babilônios. E aí, nesse período, aparece Ciro, que é um persa, e ele institui de que todo mundo deveria, quem quisesse, na verdade, a forma que Ciro governava, que os persas faziam, era diferente. Eles acreditavam que cada povo devia ter sua própria religião e ficar na sua terra com sua própria religião. Os babilônios e os assírios não. Eles deveriam ser totalmente levados escravos e o povo totalmente misturado com outros povos, né? Que aconteceu muito com Israel.
mas para os persas, eles viam que era necessário o povo voltar e cuidar da sua própria religião. E aí, Ciro, ele diz que todo mundo deveria, quem quisesse voltar para Judá, e deveriam reconstruir o templo. Só que o povo não estava nem aí. O povo estava pensando nas suas próprias coisas, né, seus próprios interesses, e não queriam fazer nada. Queriam ficar lá, povoar o que restou de Jerusalém. Estavam reconstruindo suas casas, preparando tudo, estavam plantando, vivendo suas vidas, e ok, né? E Ageu, ele foi um profeta que motivou essa reconstrução do templo. Né? Ele, no texto de Ageu, a gente consegue ver isso, né? De que o povo estava preocupado com seus próprios interesses, suas casas estavam sendo reconstruídas, mas o templo não. E então ele chama o povo à fidelidade. A gente vê que parece que nesse retorno do povo, parece que a religião não era lá essas coisas, né? Eles estavam tão fervorosos assim como deveriam estar, né? Então aparece Ageu para fazer isso. E Ageu faz uma promessa a Zorobabel. Quem pode ler? Ageu, quem consegue achar? Ageu 2, 23. Ageu 2:23 Uhum. diz assim: Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. É isso? Ageu 2. Eu li o 22. É 22 ou 23? 23. Ah, tá. Eu li o 22, perdão. O Essa 23 parte. diz assim: Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: Eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui o Senhor, por meio de Ageu, ele encoraja Zorobabel. Zorobabel foi o governador da Judéia nesse período, né? Foi instituído como governador. Ele disse, ele vai ser um anel de selar, né? Ele vai ter autoridade sobre Judá, né? E isso é importante para a gente entender esse período aqui. Depois de Ageu, vem Zacarias, que eles, na verdade, conviveram muito próximos, né? E Zacarias, ele fala algumas coisas interessantes aqui. Zacarias é um livro bem curioso, né? Tem várias visões, tem 8 visões, e cada uma ela é ligada uma com a outra de uma forma de um quiasma, né? A primeira lembra a última, a segunda lembra a penúltima e por aí vai. Mas ele fala muito sobre esse período agora. Quem pode ler? Zacarias 6:15, e quem pode ler Zacarias 8, 20 ao 23. Eu posso ler o capítulo 8. Mas é para ler o 6 primeiro? O 6 primeiro. Eu leio também aqui. 6 o que mesmo? 6:15. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Aqui Zacarias está dizendo que o Senhor está dizendo por meio de Zacarias que virão pessoas de vários lugares que iriam ajudar a reconstruir o templo, né?
não é isso? Isso. Agora, Zacarias 8, 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Eu tenho uma teoria aqui, né? Não sei se isso vai ser polêmico para vocês. Eu acredito que Zacarias está falando aqui. A gente sabe que as promessas elas são para aquele tempo e geralmente elas são direcionadas para Jesus, né? Eu entendo que essas duas profecias aqui de Zacarias, elas mostram que Deus queria unir todos os povos naquele período do exílio. O primeiro diz que iriam vir pessoas de todos os lugares para reconstruir o templo. E o segundo, de que pessoas que não eram judeus iriam se agarrar, né, às vestes de um judeu, dizendo que vão seguir ao Deus dos judeus. Dá-se a entender que é nesse período aqui que Zacarias está profetizando. Mas muitas profecias que Deus apresenta, ele deixa para o homem decidir, né, para os israelitas, os judeus decidirem. E eu entendo isso, né, de que ele queria que isso acontecesse naquele momento lá, naquele momento que Zacarias estava pregando. Sim, Guilherme? Mas, concordo, mas não foi sempre esse o plano de Deus? Desde Abraão, com a circuncisão, que ele já falava de povos estrangeiros que viriam e tudo mais, não sempre foi esse o plano? Sim, sim. Na verdade, assim, era uma promessa, né? Era uma promessa para o futuro, né? Seus filhos serão, né? Todas as nações serão abençoadas pela sua descendência, né? Mas aqui eu entendo de que é como se Deus quisesse concretizar isso nesse momento aqui do pós-exílio. Ele mostra que povos de todo mundo iriam reconstruir o templo. Mas tá. A gente depois tem Esther. Esther está aqui nesse período aqui, logo depois de Zorobabel. Mas tá, só voltando aqui para Esdras e Neemias. No período no livro de Esdras, Esdras 4, 2 ao 3, quem pode ler? Eu posso. Esdras 3. Qual? Esdras 4, Ah, tá. versículos 2 e 3. 4, 2 e 3. Foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época do Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Uhum. Zacarias falou: olha, todos os povos do mundo se juntarão para reconstruir o templo. E Zorobabel diz: não compete a vocês reconstruir o templo.
se você ler direitinho o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles são um livro só na Bíblia judaica, né? Você percebe que não é um livro tão positivo assim, Esdras e Neemias. Muitos erros acontecem nesse livro, né? Vários erros acontecem nesse livro. Dá-se a entender de que era um diário de Esdras, né? Era um relato de Esdras. As pessoas ainda têm dúvida se foi Esdras mesmo ou se foi outra pessoa. Talvez Esdras começou e outra pessoa terminou o livro. Mas dá-se a entender que é o relato deles, né? Mas não quer dizer que tudo que é narrado ali são coisas que são boas. Como muita coisa que a gente vê nos livros históricos, né? Quando você vai ler Reis e Crônicas, muita coisa narrada ali, e você fica na dúvida, né? Se aquilo era bom ou ruim. E muita coisa era ruim do que aconteceu. E eu entendo isso, de que é como se Deus quisesse que todo mundo participasse da reconstrução, mas simplesmente Zorobabel disse não. Vai ser do jeito aqui que a gente está planejando. Vai ser somente os judeus que vão reconstruir esse templo. E aí tem outra coisa também que é interessante. Quando o tabernáculo, lá em Levítico, não, na verdade, no final de Êxodo, né? Quando o tabernáculo ele é terminado, a glória do Senhor entra no tabernáculo, né? Uma nuvem, né? Cobre o tabernáculo e ninguém podia entrar. Não é isso? Alguém lembra? Ninguém lembra? Sim. E depois, quando vai se construir o templo, né, quando termina a construção do templo, Salomão ele faz um grande discurso e a glória do Senhor entra naquele templo lá, o templo de Salomão. A glória desce, a nuvem, ninguém pode entrar por um período. Mas quando você vai ler a reconstrução do templo, nada acontece. Nada acontece. Simplesmente eles terminam o templo e acabou-se. Então, eu entendo de que era plano de Deus, sim, juntar todos os povos ali. E eles não fizeram isso. Na verdade, eles erraram bastante. Se você for ler o livro de Esdras e de Neemias, eles erraram muito. E outra coisa, a arca não está lá. A presença de Deus não está lá naquele templo, né? Para mim, o templo, a reconstrução do templo, aquele templo lá, era uma caixa vazia. Era um local que iriam se fazer algumas coisas nele, mas ele não tinha a função que deveria ter. Essa é a minha teoria, né? Eu não sei se vocês discordam dessa teoria. Esse é o meu entendimento. Mas tá. Depois de Zorobabel e essa ida do povo de volta para Jerusalém, né, de volta para Judá, nós temos a história de Esther. A história de Esther, né, alguns já devem conhecer essa história, mas tem uma coisa que você começa a perceber em Esther, é de que os judeus, eles não queriam mais voltar para Jerusalém, a maioria queria ficar lá mesmo.
E você vê também isso em Esdras e Neemias. Ninguém queria mais voltar. Todo mundo estava muito bem na Mesopotâmia, vivendo lá entre os babilônios. Está todo mundo muito bem por lá. E é curioso, porque lá em Atos 2, não precisa ir lá, mas você sabe dessa história, né? Quando, no dia de Pentecostes, quando todo mundo começa a falar várias línguas, os homens falam lá, né? Ó, tem gente de todo lugar aqui, inclusive nos lugares que são citados, inclusive a Mesopotâmia e alguns lugares ali próximos. Ou seja, isso ajudou também a espalhar o povo judeu por todos os lugares do mundo conhecido. Inclusive, ali no Egito, né, na parte de Alexandria, tinha muito judeu. Os judeus se espalharam por causa desse período do exílio. Alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Sim, senhor. Cado, então, você acha que, dentro desse seu pensamento, que a ideia de Deus aqui, nessa época, na reconstrução do templo, né, com Zorobabel, Esdras e Neemias, principalmente, né, a ideia já era reunir todas as nações, já, desde aquela época, e se manter dessa forma até que o reino viesse em Atos 2. Uhum. Era isso? Sim. Seria outra Jerusalém aqui. Entendi. Seria outra situação. Mas é aquela coisa, não se cumpriu na primeira profecia, né, naquele tempo, mas se cumpriu em Jesus. Se você for ler a profecia, ela lembra muito Jesus, né? As pessoas de fora se agarrando nas vestes de um judeu, pedindo para seguir esse Deus, né? E será que essa falta de união que aconteceu nesse momento aí de Zorobabel, de Esdras e Neemias, ocasionou de ser talvez uma divisão ainda maior entre os judeus e as outras nações? Sim, Até um preconceito, né, que sim. ocasionou, porque até então, quando estavam no exílio, bom, só tinha eles lá, imagino. Né? Vocês tinham outros povos juntos, ou não? Então, no exílio tinha outros Tinha, povos. né? Então. Tinha outros povos. Assim, é aquela coisa, né? Deus trabalha, Deus transforma mal e bem, né? Eles se espalharam, mas mesmo assim foi bom porque no Pentecostes eles puderam conhecer Jesus e espalhar de volta para o seu lugar de origem, né? Onde eles estavam agora. Tem uma coisa também. Quando, no versículo depois de Esdras 4, 2 ao 3, ou versículo 4, ele fala que porque Zorobabel falou que aqueles povos não deveriam participar da construção do templo, eles começaram a desanimar o povo, né, para não fazer isso. Toda essa inimizade que tem do judeu, especialmente com o samaritano, começa nesse período aí. Tinha algumas inimizades em outro período, né? Mas a gente vê que, biblicamente, essa inimizade de judeu e samaritano acontece aí. Simplesmente porque Zorobabel não quis que, especialmente, os samaritanos não participassem. Aí a gente vai ver lá em Esdras, os samaritanos implicando e dizendo que não deveria se reconstruir o templo, e ele manda para o rei que manda parar a reconstrução. Acontece em Neemias também, de que os samaritanos eles implicam e ameaçam que eles não deveriam reconstruir as muralhas. E você vê que toda essa inimizade com o samaritano está por aí. Tá nesse período aí. E talvez esse pensamento de pureza do judeu
também está dentro desse período, né? Que, na verdade, o judeu nunca foi puro, né? O judeu sempre se misturou com outros povos, já desde o período da escravidão lá no Egito. Né? O judeu sempre foi misturado. E no final do livro de Neemias, a gente começa a perceber de que o povo está fazendo a mesma coisa sempre. Tá a mesma coisa. Eles só não voltaram para a adoração. Mas eles estavam fazendo as mesmas coisas. Estavam vivendo suas vidas, seus interesses, não estavam vivendo uma vida religiosa do jeito que deveria. O tempo não estava sendo tratado da forma que deveria. No período de Esdras, quando eles vão ler a lei, quem pode ler Esdras 10, do 1 ao 3. Quando eles vão ler a lei, eles percebem que eles não deveriam se misturar, não deveriam se casar com mulheres da Mesopotâmia, né, da Babilônia, né? E Esdras começa a chorar por causa desse pecado do povo, né? Esdras do quê? Esdras 10, do 1 ao 3. Posso ler? Fique à vontade. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Sacanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as nossas mulheres e os nossos filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. E Esdras, ele vê esse pecado do povo, né? E a decisão... Aí você vê que é uma coisa bem emocional, né? Esdras chorando lá. Aí o povo chega para Esdras e diz: vamos fazer o seguinte, a gente vai se divorciar das nossas mulheres, vai mandar embora todo mundo para a Babilônia. A gente vai ficar aqui tudo solteirão, curtindo. A gente vê que teve um erro aí nessa decisão. E a gente considera isso até como algo correto, né? Alguns cristãos acham isso quando leem esse texto. Mas não, isso foi um erro de Esdras. Você não vê Esdras consultando a Deus, e Esdras era um sacerdote, né? Você não vê Esdras pedindo algum tipo de conselho. Não, simplesmente Esdras estava lá chorando, e o povo decidiu uma coisa por eles mesmos, né? Vamos nos livrar das nossas mulheres, da nossa família, vai todo mundo de volta para a Babilônia. E é algo que, mais adiante, na profecia de Malaquias, ele não aprova. Malaquias 2, do 11 ao 16. Quem pode ler? É um texto famoso. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem lágrimas no altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo, em espírito, ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência
como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Obrigado. E logo depois, Malaquias fala, né? Eu odeio o divórcio. O que o povo estava fazendo era completamente errado. E Deus diz, né? Vocês estão sendo infiéis. Vocês estão sendo infiéis. Depois de tudo aquilo, depois de todo esse período de exílio, de todo o sofrimento da queda de Jerusalém, depois de tanta coisa, Deus ainda está dizendo: vocês são infiéis. Vocês não mudaram depois de tanta coisa que aconteceu. Vocês continuam os mesmos infiéis. E no final desse período, esse período de Malaquias, a gente vê que está tudo a mesma coisa. Tá tudo igual. E esse final, esse período pós-exílico aí, a gente tem um gosto esquisito quando você termina Neemias, quando você termina Malaquias, né? Sabe, é meio desagradável você terminar o Antigo Testamento. Não tem esperança nenhuma. Não há não há progresso, né? Tá tudo a mesma coisa de antes. Mas Malaquias termina com uma frase muito interessante. Quem pode ler? Malaquias 4, do 4 ao 6. Eu leio. 4, do 4 ao 6, né? Uhum. Ok. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. O final de Malaquias lembre-se das leis de Moisés e eu enviarei um profeta, né? Isso. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias aqui está profetizando, dizendo, vai vir um novo Elias, né? Ou como os judeus daquela época pensavam, né? Que Elias ia voltar, né? Elias, ele não passou pela morte, né? Ele subiu, foi levado por Deus, e a esperança do judeu era que ele iria descer novamente. E esse é o fim, né, de todo esse período de profecias. É curioso, porque eu estava pesquisando, não há nenhum relato, nem nos livros extrabíblicos, como o Talmud ou o Macabeus, que é apócrifo, né, mas tem alguma parte histórica nele, e não há nenhuma atividade profética nesse período. Foi realmente 400 anos de total silêncio das escrituras, total silêncio de profecia. Não apareceu mais nenhum profeta nesse período. E assim a gente termina esse estudo sobre os profetas do Antigo Testamento. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário?
Ô, Caldo, como é interessante ou trágico, né? Tantos profetas que são levantados aí, você citou vários para a gente, resumos de alguns. E como é engraçado que o povo sempre se volta para os mesmos erros, né? Sempre parece que os erros vão se repetindo, época por época, reino do sul, reino do norte, parece que os erros sempre vão é um padrão assim de distanciamento de Deus, e hoje isso continua se repetindo, Uhum. né? Então parece que são ciclos que ficam de tempos em tempo. Parece que as pessoas tendem a estar afastadas do Senhor e de uma hora para outra se afastar de uma vez, uma hora pode se afastar de vez, assim, né? Não querer mais nem saber, como é o caso de alguns aqui, né? Que às vezes até esqueciam das suas origens. Parece que isso é um fardo que carregamos, né? De uma hora para outra acontecer esse afastamento assim repentino. Sim, sim. Gênesis 6 fala sobre isso, né? Deus diz, o homem a tendência do homem é pecar, né? É errar, né? É o mal, né? E esse é o ponto de estudar os profetas, né? Será que ele não está repetindo os mesmos erros? Será que nós, pessoalmente, não estamos repetindo os mesmos erros? De frieza, de infidelidade, de apostasia. E aí você vê que é tudo uma ladeira que desce, né? Se você não tomar cuidado, você chega até o final dela. Mas, depois desses 400 anos de silêncio, aparecem profetas. Quem pode ler Lucas? Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 38. Posso até. Diz assim, Lucas 2, do 25 ao 38, certo? Uhum. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ouvido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram tua salvação, e que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações serão revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que estavam esperando a redenção de Jerusalém. Uhum. São os primeiros profetas depois de Malaquias. Ana e Simeão. Simeão não diz que é profeta, né? Mas eu entendo que sim. Pelo que ele fala, pelo alerta que ele dá depois, eu acredito que ele também era profeta, assim como Ana. Ana tinha 100 anos de profeta, então esse silêncio das escrituras aí tem, no Beto 400 são 300 anos por aí. E tem outro profeta, que ele é um super profeta, né? Mateus 11, do 9 ao 15, que é João Batista. João Batista não foi um simples profeta, né? Ele foi um profeta elevado ao quadrado, né? Porque ele foi um profeta profetizado. Nunca aconteceu isso.
mas Malaquias profetizou ele e Isaías também profetizou ele, né? Quem pode ler? Mateus 11, do 9 ao 15. Eu leio. Afinal, o que vamos ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente e ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade, lhes digo que, entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e as pessoas violentas o invadem. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uhum. Esse é o Elias, né? Então, ele é o cumprimento da profecia de Malaquias. Mas ele fala, Jesus fala, né? Ele fala que até João, né? Não é isso? Isso. Cadê Os o texto? profetas e a lei profetizaram até João. E eu entendo que profeta mesmo encerra-se em João. Eu entendo dessa maneira. Os profetas, como a gente conhecia até agora, os Navi, eles foram até João. Mas acontece algo diferente em Atos 2. Atos 2, versículos 16 ao 18. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, e derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aqui é uma situação um pouco diferente. A gente pode depois estudar mais a fundo sobre isso, mas eu entendo aqui que profecia agora se torna um dom do Espírito. Não é mais a profecia como acontecia no Antigo Testamento, né? Que a pessoa tinha um chamado e aí ela ia se tornar um profeta. Aqui, nesse período aqui de Atos, né? Eu entendo de que as pessoas recebiam o Espírito e recebiam o dom de profetizar. Algumas pessoas tinham esse dom. E eu entendo que era mais uma necessidade da igreja ter esses profetas do que ser, de fato, um profeta como aos moldes do Antigo Testamento. Em Atos 11, 27 ao 30, alguém pode ler? Do 27 ao 30? Uhum. Atos 11, 27 ao 30. Alguém quer ler aí, que não leu? Eu posso ler. Tá, vou ler então. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio.
Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Lembra muito aqui as escolas de profetas, né? Que a gente viu no período do período de Saul, né? De Samuel. Vários profetas juntos, eles indo para lugares e profetizando. Tem outras passagens aqui que falam sobre profetas. Quem quiser anotar. Atos 13, versículo 1. Atos 15, 32. Atos 21, 10 a 11. São algumas passagens que falam sobre profetas do período da igreja. E alguém pode ler 1 Coríntios 12, 28 ao 29? Eu leio. Assim, na igreja, Deus estabeleceu: primeiro, os apóstolos; segundo, os profetas; terceiro, os mestres; depois, os que realizam milagres; os que têm dom de curar; os que têm o dom de prestar ajuda; os que têm dom de administração; e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? É só até o 29? Uhum. Até 29. Para aqui mesmo. Então, aqui está falando sobre dons, né? Dons. E ele coloca a profecia como um dom. Você sabe, né, que os dons miraculosos não existem agora, né? Então, a pergunta que o Guilherme fez na primeira aula, né? Será que pregadores são profetas? Será que pregar o evangelho é ser um profeta? Sim, eu acho que sim. Eu acho que se a gente pegar o significado, né, do que eram os profetas antigamente e do que foram no Novo Testamento, né, eu acho que sim, os pregadores são profetas, né? Estão falando as boas novas, estão falando a mensagem da palavra de Deus. Eu acredito que sim, eu vejo dessa forma. Mais opiniões? Ao meu ver, sim e não, né? Sei lá, é algo difícil de definir, porque sim, fala quando transmite a mensagem verdadeira do evangelho, ele está ali sendo um porta-voz da mensagem de Deus, mas não sei, não consigo cravar se é ou não é. Eu acho que, de certa forma, não, porque também não está sendo meio que alguma coisa que fosse realmente nova. Tipo, só retoma o que a gente agora já tem como base. Retoma, explica, anuncia. Mas não sei, eu posso estar errado também, não sei. Desculpa, eu não entendi muito bem. Eu disse que acho que não, porque você só vai estar retomando o que a gente já tem como base, né, que seria a própria Bíblia, né? Então, tipo, você estaria anunciando que já está ali, mas, tipo, não que você estaria anunciando alguma coisa que fosse nova, assim, entre aspas, digamos assim. Uhum. Interessante. Mais alguma opinião?
1 Coríntios 13, do 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Uhum. Ele fala que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu entendo, aí tem a questão, né? O que é esse perfeito aqui que ele está falando, né? Mas eu entendo de que profecias, o dom da profecia iria cessar, porque é um dom miraculoso. Mas o pregador, ele é outra coisa. Ele não é exatamente um profeta. Ele não traz uma mensagem que veio de uma visão, de uma conversa direta com Deus, como os profetas. Ele não traz uma palavra nova, né, como o Carol falou. Ele não traz uma novidade. O pregador, ele lembra o texto que está na própria palavra de Deus, na profecia da palavra de Deus. Então, para mim, um pregador não é um profeta, né? Mas ele é um pregador. Ele é uma autoridade que fala da palavra de Deus. Como na igreja tinha apóstolos e não temos mais, como tinha profetas e não temos mais, mas temos mestres, né? Nós temos pessoas que têm essa autoridade para ensinar. Ok? Ok, meu querido. Alguém tem perguntas? Está muito tranquilo, muito fácil? Compreensível, bastante compreensível. Então é isso. Obrigado aí por poder compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. E espero a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Valeu, Cado. Muito, Meu querido. muito bom. Acho que foi talvez o estudo que eu me senti mais ignorante foi esse. Nossa, Eu acho que eu não sei nada mesmo da Bíblia. Mas foi muito esclarecedor, acho que foi muito, muito bom. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco, tarde da noite, uma quinta-feira, e que em breve você possa voltar com outras aulas para nós, ou até mesmo participando aqui com a gente. Muito obrigado, agradecemos, e espero que tenha sido bom para você também estar aqui com nós. espero dar aulas mais fáceis para vocês. Porque nós estamos sempre dispostos a aprender. Seja difícil, seja fácil, estamos aqui. Então, se você tiver mais algum estudo que queira fazer para a gente já marca para o próximo já e manda bala. Beleza. A gente vai conversa. Beleza. Mas então é isso, pessoal. Lembrando que acho que não teve aula das meninas hoje, mas semana que vem é provável que tenha. Semana que vem, última aula de Gálatas. Terça-feira começaremos uma aula de Provérbios, então participe. E quinta-feira, a princípio, vai ficar sem nenhum estudo por enquanto, tá bom? E quarta tem a das moças, ok? Com a Mary Meadows. Então, pessoal, é isso aí. Vamos orar, então, para a gente finalizar aqui e vida que segue? Oremos, então. Senhor Deus Pai, grandioso Deus, chegamos em sua presença, gratos por mais um momento onde estamos aqui aprendendo da sua palavra. Agradecemos também pelo seu servo, Cado, que se disponibilizou a estar aqui conosco, que o Senhor continue dando a ele conhecimento e o Senhor continue abençoando ele com esse dom de ensinar, que possamos ter mais oportunidade de aprender com ele e que
o Senhor esteja cuidando dele, da família dele e de todos nós também, para que possamos continuar buscando, continuar olhando esses exemplos do passado e fazendo as coisas de acordo com a sua vontade e evitando tantos erros que já foram feitos. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar andando sempre em seus caminhos, buscando a tua mensagem e nos capacitando para estarmos transmitindo também a sua mensagem a outros. Cuide de nós, abençoe essa noite, essa semana, esse grupo que temos aqui, que o Senhor possa estar cuidando de todos e todas as famílias aqui representadas também. Nos dê uma boa noite de descanso, um bom final de semana, e em nome do Filho de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Isso aí,